Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre essa mente, né? Como a gente pode organizar isso, como é que funciona, como é que a gente acessa o superior, né? Com essa mente que nós temos no meio do caminho, entre aspas, né? Como é que a gente alinha isso? Então, na verdade, a mente humana foi concebida, foi criada para que a gente possa fazer uma experiência nessa dimensão física. Então, para a gente caminhar nesse mundo, a gente precisa de uma mente. Né? A gente precisa de uma mente para a gente poder projetar a luz na nossa mente e a gente ver as coisas. Então, a gente está caminhando, a gente ver o caminho, né? A gente andar pelas calçadas, andar pelos parques, andar. A gente fazer a movimentação do nosso veículo, a gente precisa de uma mente física nessa dimensão. Mas quem é que está coordenando isso? Então, esse é a grande descoberta, vamos chamar assim, entre aspas, ou a grande revelação, que é o ser relembrar quem ele é, né? Quem ele é em essência. Então, o nosso trabalho todo é buscar, né, levar o ser de volta para a sua essência, que é o movimento da nova Terra. Ou seja, a quinta dimensão é nós estarmos conectados com a nossa essência, com o nosso eu superior, que vai nos guiar por essa jornada, por esse caminho, porque ele sabe qual é o nosso caminho de menor resistência. Então, o que significa essa menor resistência? Tensão, né? A resistência, o campo, quando a gente está na resistência, ou seja, a gente precisa ter uma tensão justa. O que é essa tensão justa? Energética. Eu preciso ter um movimento, eu preciso ter vontade de mudar, eu preciso ter vontade de ir rumo ao desconhecido, de viver novas experiências, de viver novas coisas. Então, esse movimento gera uma tensão que é necessária, mas não é uma tensão de impedir o movimento. Então, é isso que a gente tem que entender, né? A física, nossa fisicalidade, ela tem um movimento energético que ela precisa dessa vontade de se experienciar, de expandir, de ir além. Ela precisa fazer isso, mas ao mesmo tempo ela tem que ter a entrega, ou seja, ela tem que ter uma atenção no campo energético para fazer o movimento da vontade, mas ao mesmo tempo ela tem que ceder a esse movimento para receber do eu superior o, o que, o quem sou, o que estou fazendo aqui, como vou caminhar, etc. Que é o projeto do eu superior sobre nós, o projeto divino, o plano divino. Então, essa tensão é que ela precisa ser dosada. E muitas vezes ela está em desequilíbrio pela mente humana. Por quê? Porque a mente humana colocou toda a energia na mente física e se desconectou da fonte, do eu superior, porque não fez um movimento ascensional, ou seja, um movimento de elevação dessa energia para o divino, orando, né? Tendo a energia da devoção pela vida, do amor pela vida, do querer viver plenamente. Então, essa energia da vontade do querer viver plenamente é a que nos faz alimentar os núcleos superiores. E ao alimentar os núcleos superiores, eles começam a descer. Então, a gente começa a receber o nosso eu superior de volta, entre aspas, né? Nos realinharmos de volta com a frequência da nossa essência, com a frequência daquilo que somos. Então, o movimento de tensão justa no campo energético, ou seja, o movimento em que eu faço um movimento em direção ao meu eu superior, mas permito que ele me governe, né? Vamos chamar assim, que ele me conduza, que ele me oriente, que ele me guie, é necessário soltar. Então, o universo todo, né? Esse foi um movimento que eu fazia para entender, né? Através da física quântica, e tinha uma dificuldade grande de entender através da física quântica. Por quê? Porque o meu movimento interno, ele sempre era receptivo, era de permissão. Então, com todas essas informações que vinham, né, dos ensinamentos da física quântica, etc.,
acabavam complicando e fazendo a gente acreditar que a gente tinha que fazer algo, eu tenho que fazer técnicas, eu tenho que pular, eu tenho que saltar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, para encontrar meu eu superior. E aí toda essa bagunça foi causada no campo energético. Ou seja, se ele ainda está desalinhado, se nós estamos desalinhados, nós não conseguimos fazer esse movimento da vontade, esse movimento justo, que é necessário, ou seja, eu tenho que fazer a minha parte para o todo fazer a dele, para o eu superior fazer a dele, para Deus fazer a dele. Então, se esse movimento eu acredito que é um movimento que precisa de um monte de coisas, eu estou usando a linguagem humana, a linguagem do esforço humano. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou desacreditando da divindade, porque eu estou colocando que é necessário fazer um monte de esforço humano. Então, quando as pessoas dizem isso é humanamente impossível, é isso, né? Essa foi uma das chaves que caiu para mim, né? Isso é humanamente impossível. É humanamente impossível. Então, se é humanamente impossível, nós temos que sair da frente. Alguma coisa tem que sair da frente. O que está na frente? A mente lógica de um ser que está num nível mental, numa linguagem meramente sequencial, física, programada, repetitiva, para fazer aquilo do mesmo jeito. Então, essa mente precisa ceder ao eu superior, que tem uma mente superior. Então, essa escalada dessa mente, né, que não pode ser uma implosão dessa mente, ela precisa aceitar através da nossa fisicalidade, ou seja, através do meu ego, né, através da minha personalidade, eu tenho que falar, eu aceito, não sei. Então, nós temos que ter essa humildade para percebermos isso, que não é o esforço humano. Não foi o esforço humano, gente, que criou as pirâmides. Não foi. Não foi o esforço humano que criou o planeta Terra. Não foi. Então, se a gente não tiver essa humildade, a gente vai acreditar que somos nós, com os nossos braços aqui, que criamos, fomos lá, né? E colocamos pedrinha sobre pedrinha naquelas pirâmides, enfim, do jeito que está lá, e a gente foi construindo aquilo, a gente foi fazendo aquilo com as nossas mãos, e colocamos lá porque nós somos super-heróis. Então, essa supervalorização da mente humana é que precisa ser equalizada, porque ela não tem essa capacidade. Todos os seres, todos, olha, eu vou falar todos, hein? Eu vou arriscar todos. A mensagem que eu recebi agora. Todos que trouxeram inovações, todos que trouxeram movimentações dessa humanidade, trouxeram através dos seus eus superiores. Então, o que foi descoberto, além da fisicalidade, veio através de consciências superiores, consciências que estavam em outros planos, que já haviam transcendido esse nível físico e que esses seres serviram de canais e trouxeram mensagens, trouxeram tecnologias, trouxeram várias coisas que já estavam presentes no planeta, mas que de alguma maneira isso foi ocultado, colocado em segundo plano, porque não se conseguia comprovar cientificamente, mas na ciência, cientificamente, numa ciência onde a espiritualidade foi colocada à parte. Então, é lógico, né, que uma ciência onde a espiritualidade foi tirada, foi separada, como que a gente ia explicar a metafísica? Como é que a gente vai explicar os outros níveis de consciência que a gente não vê? Como é que nós vamos explicar o eu superior que está operando e sempre operou através de nós? Então, para a gente conseguir retomar o nosso caminho de retorno,
retomar a nossa essência, retomar quem somos, retomar, porque a gente só está retomando. Então a gente tem que ter muito presente isso. A gente não está inventando um novo caminho, gente. Não estamos inventando um novo caminho. Você não tem que inventar outra coisa. Você tem que ser quem você é. Para isso, o alinhamento energético com a frequência interna. E essa que vai revelar e vai começar a te guiar e vai começar a te mostrar e o caminho vai se desdobrando. E não inventar. Eu vou inventar uma nova profissão. Eu vou inventar. Não. Não tem nada para ser inventado. É só para ser seguido e a mente, ela vai ser trabalhada para isso. E aí ela vai passar a colaborar. Porque ela vai colaborar para você fazer essa caminhada. Conscientemente, corretamente. Sem interferência. Sem acreditar que tem que fazer de novo. Que tem que ir lá de novo para construir outra pirâmide. Né? Não é isso. Né? Então, todas essas forças cósmicas e todos os elementos que estão no planeta, como as próprias pirâmides, são elementos energéticos. São elementos que trazem a possibilidade de canalizar as energias para equilibrar, manter o planeta coeso, equilibrado. E com isso, equilibrar as consciências humanas, para que elas possam operar nesse nível de frequência, nesse nível do eu superior. Então, sempre as civilizações antigas, elas sempre operaram no nível de consciência do eu superior. Por isso criaram, manifestaram coisas realmente avançadas, que ajudaram as pessoas. A civilização que veio depois, ela foi retirando, né, todas essas informações, porque ela começou a buscar externamente as evidências, como a ciência materialista. E aí não encontrou nada, porque não tem nada para encontrar do lado de fora, se o eu superior está do lado de dentro. Então, o primeiro passo para a gente ordenar essa mente é a gente compreender isso, compreender na nossa experiência quem somos. Então a mente vai cedendo porque ela sabe que não é ela só é um espelho. Então ela vai ter que espelhar a verdade interna do eu superior. E aí isso vai se alinhando. E a gente vai chegando num ponto de equilíbrio interno, de alinhamento interno, onde não tem mais esse embate, onde a mente não quer fazer uma coisa e o eu superior está falando para lá, para lá. Então, o movimento principal de render-se ao comando interno é o reconhecimento de que ele existe. Então, o importante disso tudo é a gente trabalhar a permissão. E aí reiteramos a questão de meditações, de nos internalizarmos, de estarmos mais conscientes disso, porque somos os observadores, né? E não somos a mente física. Né? Então, ela é só um instrumento e ela tem que estar fluida, leve, limpa, tranquila, calma, para que as águas, né, as emoções, o outro corpo nosso emocional se equalize com essa mente física e então a consciência possa operar em níveis de frequência mais elevados. Gratidão.